Galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, lendo a Bíblia, se fortalecendo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é manancial de água viva, somos como árvores plantadas às margens do rio, onde as nossas raízes estão firmes e buscam da Palavra todos os nutrientes que nós necessitamos para suportar os dias de intensa tribulação e de calor, né? Porque hoje fez calor, hein? Misericórdia. Bora para nosso devocional então, Ezequiel capítulo 3, lembrando que aqui eu só estou compartilhando com você as minhas impressões para que a sua devocional fique ainda mais rica e ainda mais atrativa, tá bom? Bom, nós vamos ver aqui que Ezequiel ele vai falar, ele vai proferir um julgamento de Deus contra os falsos profetas. Esses falsos profetas eram homens que eles se intitulavam profetas, não foram levantados por Deus, não foram enviados por Deus e não tinham a palavra de Deus, muito embora eles dissessem que o Senhor estaria falando por eles. Porém, estes homens, eles falavam o que o povo queria ouvir. Por isso que lá no verso 4 e 5, Deus se refere a ele como chacais em meio a ruínas, porque eles estavam como se estivessem espreitando pequenos animais para poder devorar esses pequenos animais. Então eles não consertavam as brechas que havia nos muros, simbolizando o pecado, o erro, o engano. Eles não confrontavam o povo. Eles falavam coisas que o povo queria ouvir. Falavam coisas que o povo estava precisando ouvir. E não aquilo que era necessário ouvir. Então, por exemplo, o povo lá exilado na Babilônia estava sofrendo, mas eles deviam se arrepender dos seus pecados. Eles deviam se voltar para Deus para ter uma vida santa e lutar contra o mal. Mas esses profetas não. Esses profetas, não sei se era por causa do dinheiro ou por causa de algum proveito, muito embora aqui o texto fale que essas pessoas estavam atrás de algumas provisões e recursos, né? Eles, na verdade, eles estavam ali incentivando o povo a permanecer rebelde, a permanecer pecado. E aí Deus, através de Ezequiel, profere uma palavra, aí sim, uma palavra do profeta Ezequiel para estas pessoas, dizendo a eles que o Senhor iria destruí-los. E seria tamanha a aflição que esperava por eles, esses enganadores, esses homens de Belial, que estavam ali somente para falar aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que o povo precisava ouvir. Muitas vezes a gente, como pastor, é mal compreendido pelas nossas palavras, porque às vezes a palavra de Deus é uma palavra dura, mas nós temos que nos lembrar do que Paulo escreveu, que muito embora a palavra no primeiro momento ela venha para nos causar uma tristeza, logo depois ela nos dá uma alegria, porque Deus está nos exortando, Deus nos está indicando o caminho. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele ora corajosamente pedindo ao Senhor: Senhor, analisa o meu coração, vê se tem algum caminho mau e me diga, para que haja arrependimento. Então muitas vezes a palavra vem de uma maneira dura, às vezes de uma maneira difícil, mas ela vem com amor, o amor da parte de Deus para nos corrigir, para que nós nos voltemos a Deus em arrependimento, com o coração sempre voltado para Ele, arrependido, para que Ele possa nos conduzir para a eternidade. Porque só o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, meu querido, vai nos levar para o céu se não for o Senhor Jesus. E se a vida for um manancial de rosas, você fica esperto porque tem alguma coisa errada, porque você é pecador. Tá legal? Então todos nós somos pecadores, nós não acertamos sempre, nós mais erramos do que acertamos. Então o dia que Deus para de te exortar porque tem alguma coisa errada, às vezes seu coração está duro. Então se liga aí, porque a coisa pode não estar do jeito que você está imaginando. Do verso 17 a 19, existia também, você vai ver aqui que existia falsas profetisas. Só que enquanto os profetas eles agiam da forma tradicional, convencional de profecia, as mulheres elas usavam de feitiçaria. Olha aqui, o texto está dizendo aqui que elas usavam amuletos e véus, né, e se vendiam por um lucro, que aí no caso podia ser uns punhados de cereais ou um pedaço de pão. Ou seja, era outro povo ordinário, mulheres ordinárias que também cairiam dentro daquilo que Deus fez com os outros falsos profetas também, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado. Nós só devemos falar aquilo que Deus ordena que nós falemos. Se Deus não mandou falar, não queira falar não, porque aí vai dar ruim esse negócio, não vai ser legal não, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e pior ainda é você falar o que Deus não falou, aí é besteira. Então vamos ficar na nossa aqui, que é muito melhor. Capítulo 14 fala da idolatria, né? A idolatria ela divide o coração das pessoas, e é uma realidade, porque a pessoa quando ela começa a se afastar de Deus, ela começa a colocar ídolos no local.
da presença de Deus. Porque veja bem, o nosso coração, ele não vai nunca ficar vazio. Ou nós enchemos ele de Deus, ou nós enchemos ele com as coisas criadas por Deus. Só que as coisas criadas por Deus não vão satisfazer o nosso vazio espiritual. Somente a presença do Criador, do Pai, é que vai satisfazer. Então todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós começamos a levantar ídolos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que colocam patuazinho, tem pessoas que colocam amuletos da sorte, outras pessoas colocam mantras, outras pessoas, aquele cara ali, ele está ganhando dinheiro, ele está fazendo, eu vou copiar ele, entendeu? Cara, para com isso. A nossa vida pertence a Deus, nós temos que estar com o coração cheio de Jesus, sofrendo ou em abundância, nós temos que estar sempre na presença de Jesus, porque é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que tem o poder para nos libertar de todo o mal. Então, era uma tentação para aqueles exilados olhar a Babilônia vencendo as guerras e achar que os ídolos pagãos deles tinha vitória, como hoje é uma tentação para as pessoas que têm o olho comprido, olhar o sucesso dos ímpios, olhar o sucesso de pessoas que estão sem Deus e achar que copiando o modelo delas vai ficar rico também. Olha, o diabo pode até te dar isso aí, só que depois ele vai tomar em dobro. Então a melhor coisa é ter um pouco com Deus do que ter muito na discórdia, na tribulação e na confusão. A melhor coisa é ficar na presença de Deus. E essas pessoas aqui, porque na verdade aqui esse contexto são de alguns líderes que chegaram lá para conversar com Jeremias, com Ezequiel, e Deus fala para essas pessoas aqui que a única palavra profética que eu tenho para esses caras, porque eles estão fazendo exatamente isso, como eu comentei aqui agora, é um terrível ato de julgamento. E eu vou eliminar eles do meio do povo. Coisa horrenda, né? Você vê que Deus não tem misericórdia não, viu? Quando a pessoa chega no limite ali, acabou. E aqui você vai ver no verso 9 algo muito legal que diz assim, que quando o mensageiro é enganado, quando um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei, levantei a minha mão contra esses profetas. Aí você pode perguntar, pô, mas Deus engana? Não, cara, não tem nada a ver. Aqui é uma figura de linguagem, porque como nós somos limitados, como o homem é limitado no seu linguajar, no seu vocabulário, nós nunca vamos conseguir compreender a mente de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus. Então Deus tem que falar na nossa linguagem para a gente poder compreender. O que Deus está dizendo aqui é que Deus está dando para essas pessoas exatamente o que elas queriam. Exatamente conforme diz o texto lá de 2 Tessalonicenses 2,11. Outra coisa, aqui também, a menos que Deus impedisse essas pessoas de pecar, elas escolheriam naturalmente as mentiras. Elas se afundariam cada vez mais, porque na verdade essas pessoas adoram mais a criação do que o Criador, como eu comentei aqui no início do capítulo 14. Isso aqui é um retrato de Romanos capítulo 1, do verso 18 até o 25, entendeu? A mente dessas pessoas ela é tão perversa que Deus lhes dá a permissão para que elas coloquem em prática os seus desejos pecaminosos e assim elas abriguem no seu coração aquilo que elas mais querem. É tipo assim, ó, Deus insiste comigo e com você, Deus insiste. Chega um momento que Deus fala assim, você quer isso aí? Você quer isso aí? Então se afunda, vai logo, pega esse troço aí e vai embora. Por isso que lá no texto de Apocalipse, Jesus fala através do profeta, através de João, né, do apóstolo João, ele fala assim, aquele que está imundo, que lá se imunde mais mesmo. E quem é santo, que busque mais santidade, que fique mais santo. Entendeu como é que é? O que Deus está fazendo com esses caras? Deus não está enganando ninguém, mas Deus está permitindo que esses caras que querem tanto se lambuzar com o pecado, que então metem o pé na jaca, que se afundam logo de vez, e aí vai para o inferno, e não vai, é o inferno, acabou. Agora tem uma parte muito legal aqui do verso 14 até o 20, começa no verso 12 aqui, eu vou comentar daqui a pouco. Deus está falando assim, supostamente uma nação, e se essa suposta nação praticar isso, ainda que Noé, Daniel e Jó, que esses homens, ainda que estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor. Sabe por que Deus está falando desses caras aqui? Porque Noé, Daniel e Jó é referência de justiça, é referência de homens íntegros, homens que conviveram numa geração perversa, numa geração maligna e se mantiveram fiéis a Deus, né? É uma história linda. Noé, cara, era o único justo.
Na época dele, por isso que Deus fez a arca e botou ele dentro da arca junto com a família dele. Você bota Daniel estava na Babilônia, só ele, Ananias, Azarias e Misael, o resto era tudo corrupto. Ele foi jogado na cova dos leões, os amigos dele foram jogados na fornalha ardente, os caras armaram para ele e eles, sabe, mantiveram integridade e justiça. E Jó, então, nem se fala. Os amigos, a mulher amaldiçoou a Deus e ela falou: você é louca, por acaso recebemos o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Você é insana. Então a justiça desses caras aqui é uma referência. E aqui você vai ver que Jerusalém, ela estava numa situação pior que essa nação hipotética que Deus se refere a partir do verso 12. Porque além de elas não terem o Jó, o Daniel e o Noé, além de não terem, elas iriam receber esses 4 castigos que fala que a partir do verso 12, então ele estava ali numa pior, ia sobreviver só uma galerinha ali. Para que essa galerinha ia sobreviver? Não era porque eles tinham atos de justiça e nem porque os seus parentes tinham atos de justiça, não. Essa galerinha que estava lá só ia sobreviver para que quando fosse exilado, aqueles exilados que estavam já na Babilônia, que era o remanescente que Deus havia escolhido, lembra daquele lance lá dos figos bons e figos ruins? Que os figos bons são os que estão na Babilônia e os ruins são os que estão lá em Jerusalém. Então, quando esses caras chegassem aqui na Babilônia, esses daqui olhassem para eles e falassem assim: foi justa a destruição que Deus fez lá em Jerusalém. Porque é óbvio que esses caras iam sentir. É óbvio que esses que estão aqui, pô, eles amavam Jerusalém, amavam a cidade de Deus, amavam o templo do Senhor, muito embora no pecado, muito embora fosse duro, tem aquela coisa de que o sangue puxa, entendeu? Então, eles não se conformavam com a destruição de Jerusalém, mas quando esses caras aqui, esse pequeno remanescente viesse, eles iriam ver o quanto que eles eram podres, o quanto que eles não valiam nada. E aí eles iam falar: o senhor estava certo, o senhor tinha que realmente aplicar um juízo aqui. Por isso que eu falei lá na devocional de Jeremias que Deus estava decantando este povo aqui. O Senhor estava decantando. Bom, aí a partir do capítulo 15 aqui, até o 24, é uma série de 8 metáforas, e cada uma reitera de forma distinta o julgamento iminente de Jerusalém, que era inevitável. Era inevitável. Tá bom? E aqui, eu só vou comentar aqui o verso 6, 15 e 6, porque fala que a videira cresceu no meio das árvores do bosque. O que Deus está dizendo é o seguinte, porque a videira ela precisa de muito sol para produzir. Então, como ela estava no meio do bosque, não chegava o sol, então ela não produzia nada, ou seja, era inútil. Inútil, não prestava para porcaria nenhuma, nem para lenha, para combustível de lenha. Não prestava porque queima rápido demais. O que Deus está falando? O pecado torna as pessoas imprestáveis para tudo. Não é só para Deus, não, para tudo. Não tem um bom conselho, não tem uma boa atitude, não tem um bom exemplo. Veja bem, nós estamos criando os nossos filhos num mundo corrupto. Nós precisamos, como pais, desesperadamente da presença de Cristo, de ser aquela árvore plantada às margens do rio realmente, cujas folhas não secam, dá fruto na época certa, para que os nossos filhos nos vejam e eles copiem a cada um de nós, para que a sociedade onde nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, nos copiem, olhem para nós e vejam atos de justiça produzidos pelo Espírito Santo de Deus e não por nós mesmos. É isso que Deus está falando. Quando nós nos afastamos de Deus, nós somos como essa videira que está coberta e não serve nem para combustível de lenha. Olha que coisa terrível. Então vamos cada vez mais nos aperfeiçoar na palavra. Você vê quantos, olha, presta atenção nessa devocional, quantas coisas Deus está nos ensinando e nos estimulando para que nós sejamos, como disse Jesus, sal nesta terra e luz nesse mundo. Você é luz, você tem que abençoar vidas, você tem que fazer a diferença. Deus quer fazer a diferença através da sua vida, tá bom? Então terminamos o nosso devocional. Eu sei que eu estou um dia atrasado aí, mas a gente vai seguir assim, porque tive algumas coisas aí, né? Mas para a glória de Deus, hoje o vídeo está aí, beleza? Então que você tenha aproveitado bem esse devocional, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. A minha oração para você que está nos assistindo, está nos seguindo no canal, é para que você seja cada vez mais edificado no poder do Espírito Santo, tá bom? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, gente. Divulga a palavra, por favor, divulgue. Não custa nada. Se a pessoa assistir bem, se não assistir, amém. Mas divulgue, faça a sua parte para a glória de Jesus. Valeu? Deus te abençoe. Tchau.